Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. A nossa conversa hoje é sobre a legalização dos jogos de azar. 2 projetos que estão no Congresso tratam desse assunto. Um na Câmara dos Deputados, que vem sendo discutido e modificado desde os anos 90, e outro no Senado, que pode ser votado amanhã na Comissão de Desenvolvimento Nacional. Para debater essa questão, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, Magno José Santos de Souza, e o coordenador do movimento Brasil Sem Azar, Paulo Fernando Melo. Boa noite e obrigado pela presença de vocês. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos saber um pouco mais sobre a polêmica que envolve os projetos de legalização dos jogos. O Copacabana Palace, mais badalado hotel carioca, foi palco 70 anos atrás do último jogo de roleta oficialmente autorizado no Brasil. Era 30 de abril de 1946, mesmo dia em que o presidente Eurico Gaspar Dutra pôs fim aos jogos de azar no país. Cerca de 70 cassinos foram fechados, incluindo o que funcionava no Palácio Quitandinha, em Petrópolis, construído apenas 2 anos antes para ser o maior do país. À época, essas casas empregavam em torno de 40 mil pessoas. Artistas como Carmen Miranda animavam a jogatina. Agora as cartas estão novamente na mesa, não para o jogo ainda, mas para apreciação pelas 2 casas do Congresso Nacional. A liberação de cassinos, bingos, jogos do bicho e videojogos ganhou força quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, incluiu a proposta na Agenda Brasil, programa de incentivo à retomada do crescimento econômico brasileiro. Os defensores da ideia prevêem investimentos bilionários. Calculam que a indústria dos jogos de azar tem potencial para arrecadar 20 bilhões de reais por ano. Hoje o rombo da Previdência é gigantesco, os cofres públicos, e o déficit da dívida pública também é muito grande. A gente não tem mais espaço para aumentar os tributos. O único lugar que você não consegue ter a oferir renda para os cofres da União, estados e municípios, seria partilhar os tributos dos jogos. O jogo já acontece no Brasil. Só que hoje o Estado não ofere nada. Ele já acontece sem devolver nada à sociedade, sem devolver nada à estrutura pública. Já os críticos temem que a jogatina sirva à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e ainda provoque distúrbios de comportamento, como o surgimento de jogadores compulsivos. Não vai aumentar a arrecadação, como os defensores têm dito. Principalmente que ele vai deslocar muitos gastos de outras áreas da economia para o jogo e, portanto, não vai ter um ganho líquido, não vai ter um ganho novo. Também com relação ao emprego é a mesma coisa. Mas principalmente porque o jogo ele tem um impacto tanto no crime quanto nos custos sociais. Ou seja, a sociedade vai pagar mesmo que ela não jogue, mesmo que ela não esteja envolvida, seja através do crime, seja através também do jogador compulsivo. Controvérsias à parte, o vencedor dessa aposta pode estar perto de ser conhecido. Vamos começar pelo básico, né? Magno, o que são jogos de azar? Jogos de azar são todas aquelas modalidades de aposta em que você depende da sorte. Loteria é jogo de azar. Jogo do bicho é jogo do azar. Jogos de cassino são jogos de azar. Porém, jogos que você não depende da sorte, sim da habilidade. Corrida de cavalo, jogo de habilidade. Apostas esportivas, jogo de habilidade. Pôquer. Jogo de habilidade. Que você tem que ter conhecimento sobre essa modalidade para você ganhar nessa modalidade. Então, jogos de azar depende da sorte, não jogos de azar depende de habilidades. Quer dizer, então, no Brasil já existem jogos de azar legalizados como as loterias, é isso? Sim, nós temos hoje no Brasil jogos de azar legalizados e jogos de azar não legais, mas que operam com uma força muito grande. Quais são esses que hoje operam dessa forma? Na clandestinidade. O jogo do bicho, os caça-níqueis, os bingos e videobingos, as apostas pela internet, apostas esportivas, apostas em cassinos, apostas em videobingos através da internet. E o que se pretende legalizar são esses jogos? São essas modalidades que não estão incluídas dentro da lei. Certo. Agora, Paulo, do jeito que a gente viu aí na matéria, os jogos de azar eles eram permitidos no Brasil. Aí em 1946,
eles são extintos e só que de certa forma fica também a loteria na mão do governo federal para exploração, né? Um jogo de azar. Por que eles foram proibidos? E não é um contrassenso existir um jogo de azar, jogos de azar como loterias legalizadas hoje, exploradas pelo próprio governo? Não, o jogo oficial, controlado pela Caixa, é exatamente para atender a demanda dessas pessoas que gostam de jogar. E já está regulamentado, uma parcela disso, inclusive, volta em receita para o próprio governo. Nós tivemos uma experiência nefasta, que foi a volta do bingo no início do governo Lula, verificou-se que não deu certo, né? Tivemos, inclusive, grandes escândalos políticos nacionais decorrentes disso. Tivemos, inclusive, a CPI do bingo, que arrolou Carlinhos Cachoeira, Valdomiro Diniz e todo aquele esquema ligado à presidência da República. E, em boa hora, então, foi proibido, né, a questão dos bingos. Então, o que se quer fazer agora? É como se fosse o bode na sala. Em face à crise econômica que vivemos, parece que, ao legalizar o jogo, todos os problemas do país estariam resolvidos. O que não é verdade, porque o jogo não gera riqueza. O jogo não aumenta o produto interno bruto. Apenas o dinheiro sai do seio da família e vai para os grandes empresários. Porque no jogo, só quem ganha é a banca. Agora, lá antes de 1946, o que aconteceu para o jogo ser proibido? Na verdade, uma circunstância da época, né? Saímos da ditadura do governo Vargas, tivemos o início da redemocratização do país e, em face à polarização política, né? Muitas pessoas envolvidas na contravenção, né, no jogo do bicho, controlavam também esses cassinos. O governo, na época do Marechal Dutra, resolveu, então, proibir os jogos. Quer dizer, aí o país continuou normalmente. Certo. E aí, em 93 e 98, vieram as leis Zico, depois a Lei Pelé, que tentaram regularizar a situação dos bingos junto aos clubes esportivos, é isso? Exatamente. Não. Dizendo que com o dinheiro arrecadado, o esporte, principalmente o esporte amador, visando os Jogos Olímpicos, iam melhorar. O que verificou-se na prática foi um esquema controlado por grandes empresários que compravam essas federações e confederações esportivas e o propósito não foi alcançado, fazendo com que apenas tivéssemos lavagem de dinheiro, acobertagem de crimes, né? E grandes problemas políticos, né? Porque muitos desses empresários financiavam campanhas políticas. Agora, Magno, a matéria de abertura fala que a maioria dos países do mundo estão optando pela regulamentação. Por que isso? Isso é verdade também na América Latina? Quer dizer, os países da América Latina também, a maioria está querendo regulamentar o jogo? Se você me permite, Osama, eu preciso voltar um pouquinho para ajudar na pergunta que você fez para o Paulo. Na verdade, os cassinos no Brasil, eles foram fechados por uma questão religiosa. Dona Santinha, mulher católica do Eurico Gaspar Dutra, o convenceu a fechar os cassinos. 71 cassinos foram fechados, 51 mil pessoas foram desempregadas da noite para o dia. Ou seja, houve uma mudança total de paradigma e esse processo foi um processo extremamente traumático, Paulo. Além disso, quando você diz da questão de que o jogo não gera renda, o jogo gera renda sim. Por que o jogo gera renda? Porque você tem toda uma cadeia produtiva que trabalha para o jogo. Você está querendo dizer que é a mesma coisa seguinte, então uma pessoa não pode ir a um show, não pode ir a um restaurante, porque isso vai tirar a renda do seio familiar. Na verdade, o que a gente está querendo dizer o mundo inteiro caminhou nesse sentido. 76% dos países que compõem a Organização Mundial do Turismo tem jogo legalizado. 71% dos países da ONU tem jogo legalizado. Na América do Sul, apenas Brasil e Cuba não tem jogo legalizado. Ou seja, na grande maioria do mundo inteiro, trouxe o jogo para a luz do dia, legalizou essa atividade e tirou dessa atividade os tributos necessários para gerar contrapartida social para o Estado, né? E para as pessoas necessitadas. Essa que é a lógica do jogo. O jogo é uma forma indireta de pagar tributo. Agora, Paulo, quando você diz assim, não gera renda tal, por exemplo, as loterias ano passado... não geram riqueza, que eu disse. Sim. No ano passado, as loterias geraram 5 bilhões de reais em tributos. Se acrescentar aí as transferências obrigatórias, segundo o professor Ricardo Gazel, que apareceu até na matéria agora, seriam 12 bilhões de reais. Isso é um dinheiro que a gente
pode desconsiderar quando se trata dessa legalização? Porque se a loteria hoje legalizada já gera isso, outros jogos legalizados não gerariam mais? Não, porque obviamente haverá uma transferência. As pessoas que atualmente jogam na Mega Sena, na Loto Fácil, na loteria, vão deixar de jogar nas loterias oficiais para jogar nesses outros segmentos. Então, na verdade, não vai aumentar a receita do governo, vai apenas transferir. E lembrando que as pessoas deixarão de investir em outras áreas, cultura, cinema, teatro, etc., para, evidentemente, gastar na jogatina. Agora, Magno, essa regulamentação que está sendo proposta nos projetos, os dois projetos, um na Câmara, outro no Senado, como é que é o formato dessa regulamentação? Como é que tem sido no mundo e como é que está sendo desenhado aqui para o Brasil? Tá, ainda voltando um pouquinho, hoje você tem um mercado clandestino de jogo que já convive com as loterias estaduais. As loterias estatais arrecadaram no ano passado 14 bilhões, o jogo clandestino 20 bilhões. Ou seja, para cada R$1 apostado no jogo oficial, R$2 foram apostados no jogo clandestino e esses jogos estão convivendo há muito tempo, há mais de 70 anos juntos. Porque o Jogo do Bicho, na quinta-feira da semana passada, ele fez 126 anos de criação. No mundo inteiro, o caminho é a legalização. O que o Congresso está propondo agora é exatamente tirar esse setor da clandestinidade e trazê-lo para a legalidade. De que forma? Porque parece que nos Estados Unidos são investimentos privados, né? No Brasil seria uma concessão pública? Como é que funciona? Não. Pelos dois projetos que estão previstos, que serão concessão. Ou seja, além da arrecadação com os tributos mensais que o Estado vai ter, ele ainda vai ter a arrecadação da outorga. A outorga vai ser dada através de uma concessão. Por exemplo, a outorga de um cassino é quase o mesmo valor de uma outorga de um aeroporto. Ou seja, haverá um incremento. E na lei do Senado está previsto que toda arrecadação com a outorga, ou seja, toda arrecadação com a licitação para operar uma casa de cassino, bingo, ela será destinada para a saúde. E toda arrecadação mensal será destinada para a Previdência Social. Perfeito. Paulo, nessa questão da regulamentação ainda, só um instantinho, Paulo, tem um desenho que é feito ali naquele texto do Senado que distribui, né, os tipos de jogos, os tipos de estabelecimentos pelas entidades, pelas unidades da federação. Por exemplo, parece que jogo do bicho seria legalizado e ficaria a cargo dos estados. Dos estados. Os bingos seriam legalizados e ficariam a cargo dos municípios. Não, no caso da Câmara. Na Câmara dos Deputados, a proposta é essa. No Senado, não. No Senado, bingo, cassinos, apostas esportivas e jogo online, União. E o jogo do bicho fica sob a responsabilidade do Estado. Que eu particularmente acho extremamente prudente e muito bem dividido. Porque o Estado está muito mais perto da operação do jogo do bicho do que propriamente o governo federal. Apesar de que a Caixa controla hoje em mais de 5.500 municípios, 40 mil terminais e em 14 mil lotéricas. Perfeito. A nossa equipe foi ao Congresso para ouvir senadores que têm posições diferentes sobre o assunto. Eu sou contra, acho que legalizar os jogos de azar não resolve o nosso problema de combate ao ilícito e muito menos vai trazer divisas para o nosso país. Jogos de azar vão disputar uma faixa da economia sem gerar maiores investimentos. Quem joga em grandes cassinos, quem joga em grandes bancas vai continuar jogando fora do Brasil. Ou seja, quem vai investir muitas vezes é quem estava investindo esse dinheiro em outro tipo de diversão, outro tipo de serviços que teria muito mais rentabilidade e melhoraria as condições sociais do Brasil. E temos também que, com o jogo de azar, a gente acabe incentivando não só a prostituição, mas também tráfico de drogas e outros ilícitos. Então, não me parece uma boa ideia. Porque é uma situação que já existe. Nós não temos a opção de ter ou não ter jogo no país. Hoje, para cada R$3 que são apostados no nosso país, 2 são de forma irregular, fomentando corrupção, né? Proteção policial. Então, hoje, em cada esquina que se vai, você tem um apontador de jogo do bicho, tem uma máquina ilegal, lesando as pessoas. Então, nós não temos essa opção. Então, se é uma situação que já existe, mas nada mais justo do que a população ter benefício através de cobrança dos impostos,
legalização das pessoas que trabalham, que possam ter suas contribuições sociais registradas, seus direitos trabalhistas. E eu acho que nós temos que atrair, é uma situação que já existe mundialmente em todos os países civilizados do mundo e tem que chegar essa situação a ser regulamentada no nosso país. Bom, a gente tem essa preocupação com a associação do jogo ao crime. Inclusive, o Ministério Público Federal, ele se manifestou contra, né, a legalização dos jogos. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil também contra. O que preocupa esses setores, Paulo? Esses crimes, eles já não acontecem na clandestinidade? Não seria mais fácil controlar essa situação se esses jogos fossem regulamentados? Pois bem, só uma ressalva, quem proibiu o jogo não foi a dona Santinha, foi o Congresso Nacional que revogou a lei. Então, o jogo nunca vem sozinho, o jogo sempre vem mal acompanhado. O que acompanha o jogo? O crime organizado, a corrupção, a lavagem de dinheiro e, principalmente agora, com a lei que proíbe o financiamento privado das campanhas, será a maneira pela qual os partidos políticos arrumaram, né, para o financiamento das suas campanhas. É isso que realmente está por trás do jogo. Além da questão da prostituição, da exploração de mulheres e, obviamente, vamos tratar também dos ludopatas, que são as pessoas viciadas em jogo. Então, esse é o nosso principal motivo de sermos contra. Nós temos uma estrutura muito grande, um país continental, que não se consegue nem combater o mosquito do dengue. Ou seja, nesses escândalos não consegue verificar dinheiro nas contas dos políticos. Como é que nós vamos ter uma estrutura estatal para organizar tudo isso? E o que mais me espanta no projeto é que ele prevê a criação de uma Agência Nacional dos Jogos. Então nós vamos pegar os contraventores, vamos dividir por regiões. Os bicheiros do Rio ficarão na Baixada, os outros ficarão lá no Leme, o outro no Rio de Janeiro. Vamos dividir o país territorialmente para os contraventores? É isso que se quer para o Brasil? Perfeito. Agora, Magno, aqui a gente está falando em tese, né? Se o projeto, ou se o projeto da Câmara ou do Senado, se forem aprovados, se os jogos forem regulamentados, tal, nós temos essas preocupações com a questão da criminalidade, a questão do vício, que a gente vai até abordar daqui a pouco de novo, a questão de prostituição, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Só que o professor Ricardo, o economista Ricardo Gazel, ele fez um estudo nos Estados Unidos e chegou a algumas conclusões. Eu queria colocar alguns pontos para a gente discutir. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde se abrem cassinos, o gasto com a loteria se reduz. Bobagem. Isso é um dado que ele coloca. Ele, inclusive, diz que em Atlantic City, em Nova Jersey, por exemplo, onde o jogo foi legalizado em 1978, 50% dos restaurantes haviam desaparecido 10 anos depois. Isso é um outro dado. Ele coloca também nesse estudo, o número de jogadores compulsivos não passa de 1% em geral na população. Aonde há cassino, passa a ser 5%. Okay. E, por último, num dos estados, ele diz que onde os cassinos foram implantados, houve um aumento de quase 7% dos crimes, assassinatos, estupros e assaltos à mão armada. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é a situação hoje? Será que essa situação nos Estados Unidos já não é um prenúncio do que pode acontecer no Brasil, já tendo a tradicional morosidade da ação do setor público? Bom, inicialmente, eu vou voltar um pouquinho. Bom, primeiro, ao longo período de ilegalidade do jogo no Brasil, construiu lendas urbanas. Lendas urbanas que eu acabei de ver uma senadora da República, Gleisi Hoffmann, do PT, que é contra o jogo, dizer que o jogo atrai prostituição. Isso é a primeira balela que a gente tem que falar. Os cassinos, os proprietários de cassinos, de casas de jogos, entendem que a prostituta é uma concorrente dele, porque ela tira o jogador do ambiente do jogo e leva o jogador para o quarto. Então, isso é uma lenda urbana que não existe. Segunda lenda urbana, vai favorecer a criminalidade. Eu acho que quem favorece a criminalidade é exatamente o status quo que nós temos hoje em dia. Com o jogo legalizado, fica mais difícil de você ter criminalidade dentro da atividade do jogo. Agora, com relação às informações do professor Ricardo Gazel.
que eu tive a paciência de ir aos Estados Unidos, há 2 semanas atrás, participar da maior feira de jogo nos Estados Unidos, e tive contato com vários especialistas do setor, inclusive com Bo Bernardi, que vem a ser o presidente do Instituto de Jogo da Universidade de Las Vegas. Levei o artigo do professor Gazel. Ele disse para mim exatamente assim: todas essas informações que ele coloca aqui são ou informações muito antigas, da década de 90, que precisam ser revistas, e, além disso, vários pesquisadores que ele cita na reportagem dele, no artigo dele, são de pessoas que são patrocinadas pela igreja, que são especialistas antijogo. É claro que se você tem especialistas antijogo, ele vai só falar mal da atividade. Com relação ao crescimento de criminalidade, é possível sim que aconteça, porque se você aumenta a quantidade, bota um show com um monte de pessoas nesse show, o que vai acontecer ali? Você vai ter um aumento de criminalidade, porque você vai ter mais gente naquele ambiente. Claro que você vai ter conflitos, você vai ter uma série de coisas, mas não necessariamente dentro das casas de jogos. Por quê? Porque a estrutura de segurança, tudo que uma casa de jogo não quer, é que haja esse tipo de comportamento dentro da sua casa de jogos. Bom, o que nós verificamos na prática, quando tivemos a questão do bingo, né, foi o acesso das mulheres, principalmente, de mais idade, aposentadas, que ficaram viciadas em jogo. Nós pegamos os depoimentos, inclusive funcionários que trabalhavam no bingo, que diziam que as pessoas ficavam na porta, antes do bingo abrir, meio-dia, 11 horas, já esperando. Então, essa questão da ludopatia é uma questão que muitas vezes não se coloca no debate no Congresso Nacional. Em relação aos argumentos do professor Gazel, economista, que também está acompanhando bem esse trabalho, ele participou de uma comissão no Congresso americano, né? E o Congresso americano aprovou há pouco tempo, né, uma moratória de 10 anos para que se possa abrir novos cassinos e bingos, para que se verifique a viabilidade. Há o governador da Geórgia, inclusive, verificando os prejuízos que o estado da Geórgia teve, porque as pessoas vão jogar em Las Vegas, verificando que se gasta mais, ou seja, um custo social para recuperar essas pessoas do que a própria arrecadação. Então, há um programa, né, um serviço público na Geórgia para atender os ludopatas. Perfeito. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes para continuar a conversa sobre a legalização dos jogos no Brasil. O Diálogo Brasil está de volta com a polêmica sobre a legalização dos jogos. Estão com a gente o coordenador do Movimento Brasil Sem Azar, Paulo Fernando Melo, e o presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, Magno José. A nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a liberação dos jogos de azar no nosso país. Eu sou contra. Por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe o mecanismo de controle desse dinheiro que vai passar por lá, né? A gente vê que no Brasil o dinheiro ele circula muito sem controle. E jogos de azar, geralmente, é um lugar onde tem muita lavagem de dinheiro. Eu sou totalmente a favor da legalização dos jogos, principalmente pelo fato de eu ter um grande hobby, que é o pôquer. E o pôquer ser um esporte, já considerado um esporte, um jogo de habilidade. Então, eu sou completamente a favor da legalização aqui no Brasil. A gente fica receoso de que isso seja mais um meio de lavar dinheiro. Como tem aquela questão de eles estarem querendo também anistiar o dinheiro que está lá fora e trazer para cá. Então, infelizmente, a população está incrédula, né, em relação aos políticos que estão nos representando hoje. Talvez o modelo do negócio seja até bom, mas a questão é como é que se vai fiscalizar. Eu creio que cabe a cada um de nós decidirmos o que a gente quer fazer da nossa vida. Se a gente quer jogar, a gente joga, se não quiser, não joga. E isso eu acho que é da índole de cada um, não é o Estado que tem que definir aquilo que você pode fazer ou aquilo que você não pode com relação a isso. Eu sou contra, porque uma vez que é jogo de azar, né, pode levar muita gente a, sei lá, desfazer família, muita coisa. Perder, né?
que a pessoa vicia nesse tipo de jogo e acaba perdendo muita coisa, perdendo patrimônios grandes nisso aí. Eu sou a favor, eu acho que é importante a legalização dos jogos dentro de um novo conceito, de um conceito mais abrangente. Acho que o Brasil está pronto para isso, dentro de uma legislação adequada, dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável das regiões turísticas e dos municípios turísticos. Magno, o Brasil está pronto para isso, mas nem tanto, porque as opiniões são divididas nas ruas. As pessoas parece que não estão bem esclarecidas ainda. Como é que se pretende trabalhar isso junto à população? Porque parece que há uma insegurança ainda, né? Osama, a legalização do jogo jamais será unanimidade nesse país. Todas as pesquisas que nós tivemos, sempre elas estão na faixa de 63% a favor e na faixa de 30% contrários. Mas eu tenho que voltar a um tema que foi dito pelo Paulo no bloco anterior, em que a gente não pode ser leviano com as informações. Duas informações que eu acho jogo extremamente importante primeiro, os bingos anteriormente não serviram para lavagem de dinheiro. Se eles tivessem servido para lavagem de dinheiro, nós teríamos várias condenações de empresários de lavagem de dinheiro. E nós não temos uma sequer. Carlinhos Cachoeira foi condenado. Eu desafio, não tem nada a ver com o jogo. Não tem nada a ver com o jogo. A questão dele é outra, é política, está envolvido com empreiteiro. Segunda coisa que eu não posso deixar de dizer, o Congresso americano não aprovou uma moratória de 10 anos. Nós não sejamos levianos. Existem senadores e deputados, igual aqui no Brasil, que são contrários ao jogo e que praticam a política antijogo e que propuseram uma moratória de 10 anos, mas ela não foi aprovada. Tanto é que continuam abrindo cassino nos Estados Unidos. Mário, só um instantinho. Explica para o pessoal que ligou a TV agora o que é essa moratória que o Paulo tinha citado. O Paulo está dizendo que o Paulo disse no bloco anterior que o Congresso americano aprovou uma moratória para que não haja nenhuma abertura de casas de jogos nos próximos 10 anos. Não é verdade. 2 senadores antijogos propuseram que o Congresso americano faça uma moratória de 10 anos para que não se abram novas casas de jogos. Mas o Congresso americano não tem gestão sobre as tribos indígenas, são independentes, que têm hoje seus 371 cassinos. Isso é curioso, né? Isso é curioso. E se eles quiserem, eles vão poder abrir mais cassinos. Hoje, no estado de Nevada, tem 340 cassinos, sendo que 170 cassinos praticamente ficam só na cidade de Las Vegas. Não existe essa moratória. Não podemos ser levianos a esse ponto. Você está dizendo que o professor Gazel disse num artigo na Veja. O professor Gazel não é dono da verdade e nem tampouco é uma referência em pesquisa nesse setor. Ele defende o jogo e quer adivinhar meu pensamento que eu vou falar. Então, uma comissão formada pelo Congresso americano foi para medir o impacto do jogo e propôs uma moratória na expansão dos jogos de azar para conhecer melhor seus efeitos. E a proposta lá é de 10 anos. Mas não foi aprovada. Não podemos ser leviano nesse está sendo discutido. Está sendo discutido. Para verificar que não é esse oásis, que não é essa beleza como eles apregou. A questão dos jogos, mesmo lá, que é aprovado. Então, os americanos, como são mais responsáveis, né, vão medir os efeitos do jogo nos próximos 10 anos. Para daqui verificar depois se continua aumentando o número de bingos e cassinos lá. Vou discordar outra vez de você, Paulo. Os americanos exageraram na quantidade de cassino. Um país que tem 319 milhões de habitantes tem 2.000 cassinos. Eu, particularmente, acho muito. Esse é o problema do Congresso americano. A nossa lei, a lei brasileira, prevê a abertura, as duas leis, tanto a lei do Senado quanto a lei da Câmara dos Deputados, estabelece uma limitação de quantidades de cassinos. É isso que eu ia te falar. Como é que é essa limitação de cassinos, bingos? Como é que funciona? Na Câmara dos Deputados, os cassinos estão limitados a 35. 3 em São Paulo, 2 no Rio, 2 na Bahia, 2 em Belo Horizonte, no estado de Minas, e o restante 1 em cada estado. Bingos. Bingos, não existe uma limitação na Câmara. Senado, a cada 10 cassinos que forem abertos no Brasil, 6, se 6 estiverem no Sudeste, Sul-Sudeste, tem que ter 4 no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. E jogos do bicho? Peraí, só um minuto. E bingos no Senado.
1 a cada 200 mil habitantes, que dá algo em torno de 500 bingos no total no país. Jogo do bicho. Não existe, no projeto do Senado, não existe uma limitação, porque ele repassa para os estados essa operação. E no projeto da Câmara, estabelece que os estados também serão responsáveis pela operação do jogo do bicho. Agora, por que essa distribuição? Qual o motivo disso? Não sei, eu acho que isso é uma vontade da Câmara, dos deputados. O motivo. Qual é o motivo, Paulo? Porque, como está proposto, né, não vai acabar com o jogo ilegal. Essa proposta de colocar dois no lugar, um no outro, vai fazer com que nós continuaremos a ter o jogo ilegal. Porque não vai conseguir, por exemplo, colocar todos os contraventores do jogo do bicho organizado. E nem o Estado, principalmente os estados mais pobres, vão ter condições de fiscalizar. Então, o jogo continuará ilegal, mesmo aprovando esse projeto. Agora, Paulo, pelo projeto do Senado, a arrecadação com os jogos de azar seria revertida, por exemplo, 91% para a Seguridade Social. Isso, pela aquela estimativa de 20 bilhões por ano com a legalização dos jogos, daria 18 bilhões só para a Seguridade Social a cada ano. Numa estimativa, claro. 3% para o Fundo Penitenciário Nacional. 2% para a própria Polícia Federal. 2% para o Fundo Nacional de Cultura, 2% para ações que promovam o esporte olímpico e paralímpico. Isso não seria um bom reforço para a Seguridade e para a própria Polícia Federal, que vai ter que fazer ações nesse sentido de fiscalização também? Essa é mais uma das lendas urbanas que ele fala. Porque atualmente, nos jogos oficiais, cerca de 3% já são destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. E arrecadou-se no ano passado 2 bilhões, que não foram aplicados nos presídios. Por quê? Porque o governo contingencia esse dinheiro e aplica. Então, nós já vimos essa novela quando aprovaram o CPMF, que iria resolver todos os problemas da saúde e não resolveu. Então, eles fazem uma maquilagem dizendo que esses recursos vão para a saúde, vão para a polícia, como se fosse uma varinha mágica para resolver todos os problemas. Repito, é o bode na sala. Perfeito. O Ministério Público é contra a legalização dos jogos no Brasil. A nossa equipe ouviu a opinião do Procurador da República, Peterson de Paula Pereira. O entendimento é da experiência do Ministério Público Federal no combate ao crime organizado, onde esse segmento que hoje opera essa indústria clandestina não se intimida em corromper, em assassinar, em tentar interferir no sistema político para que seus negócios sejam preservados e para que amplie agora de modo legalizado. Os órgãos que tratam do tema no mundo, eles orientam, indicam que os países devem ter uma agência reguladora muito eficaz, muito forte, porque você está lidando com um sistema que hoje opera na clandestinidade. O Estado brasileiro mal consegue fiscalizar a qualidade da gasolina dos postos, mal consegue verificar a qualidade dos produtos farmacêuticos. Imagina se nós vamos priorizar a criação de agências reguladoras para cuidar de várias casas de jogos que vão se multiplicar nesse país. Magno, Procurador da República, dizendo que é contra os jogos. O que você tem para dizer a respeito desses argumentos apontados pela Procuradoria? Bom, primeiro me causa tristeza e espanto ver o representante do Ministério Público se opor a uma lei que está tramitando no Congresso Nacional, legítima e que pode legalizar o jogo no país. Eu creio que o Ministério Público deveria sim se preocupar com a aplicação da lei após a sua votação ou hoje com a ausência da lei. Na verdade, o que o Ministério Público e principalmente o Procurador Peterson, que representa dentro do MP este segmento, é o complexo de vira-lata. Ou seja, outros países conseguem controlar, consegue administrar, consegue arrecadar com o jogo de azar. E o Brasil não consegue, ou seja, aquele velho complexo de vira-lata que o nosso querido Nelson Rodrigues dizia. Eu acho que é um grande equívoco, eu acho que o Ministério Público teve a oportunidade de participar das audiências públicas na Câmara dos Deputados e poderia sim ter ajudado na construção da lei para facilitar a posterior aprovação, a fiscalização dos procuradores da República. Existe essa desconfiança o tempo todo sobre a lavagem de dinheiro.
Quer dizer, o jogo seria usado para lavar dinheiro, é isso? Isso é mais uma lenda urbana que criaram com relação à questão do jogo. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque lavar dinheiro em jogo é caro e arriscado. Caro por quê? Do ponto de vista do operador, existem atividades com tributação muito baixa, de 16,33% na área de serviço, e outras atividades que podem muito melhor ser, muito mais lucrativa e muito mais rentável usadas para lavagem de dinheiro do que o jogo. Porque o jogo, a tributação é muito maior e, além disso, o jogo é muito fiscalizado. Então, é muito arriscado lavar dinheiro em jogo. Além disso, todos os controles, hoje em dia, com o sistema eletrônico, com o sistema digital, você tem vários controles para poder monitorar a questão do jogo. Não vale a pena. E do ponto de vista do apostador, o imposto de renda é de 30%. Também não vale a pena lavar dinheiro em jogo. Isso é mais uma falácia, isso é mais uma construção dos opositores de que jogo é propício à lavagem de dinheiro. Se fosse assim, nós teríamos um escândalo todos os dias. No mundo inteiro existem 6.800 cassinos, milhares de sites de apostas. E, no entanto, pode buscar no Google, hoje nós estamos muito próximo da informação, qual a quantidade de lavagem de dinheiro que temos em cassino nos últimos 10 anos. Agora, Paulo, essa questão também que é colocada, que a legalização poderia facilitar a lavagem de dinheiro, vamos pensar no caso das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Ali houve também lavagem de dinheiro. São trabalhos, são empreendimentos legalizados do ponto de vista da lei e isso não impediu lavagem de dinheiro. Como é que você avalia isso? Só observar o passado recente, quem não se lembra na CPI do orçamento dos anões, que nós tivemos lá o ex-deputado João Alves, da Bahia, que afirmou na CPI e comprovou que ele ganhou 200 vezes na loteria, sendo a loteria oficial. Ainda essa semana, vimos nas eleições as pessoas que foram utilizadas como laranjas para fazer contribuição para a campanha eleitoral. Então, e vimos também na questão da Lava Jato, até o procurador Danton Dallagnol é nosso aliado também, que se colocou contrário ao jogo, que nós vimos como é que é feita essa questão da lavagem de dinheiro. Então, o que esses parlamentares, lobistas estão fazendo? Ao legalizar esses bingos, os cassinos e caça-níqueis e regulamentando os contraventores, eles vão arrumar uma maneira de continuar financiando as suas campanhas políticas por meio desses empresários. Isso é uma denúncia muito grave, Paulo. É uma denúncia muito grave que você está dizendo que esses parlamentares que vão votar... Eu vi lá nas 11 audiências que tivemos na comissão da Câmara, só teve uma que foi contrária, as outras 10 foram de empresários americanos, empresários portugueses, de Macau, né? Tudo isso devido ao lobby. Então, o lobby para a legalização do jogatina é latente. É só verificar quem está por trás e o número de processos que cada um deles está respondendo na justiça. Paulo, você está sendo leviano outra vez. Porque não estou. Você está dizendo que só teve uma audiência, teve uma audiência com o Guilherme Shelby, teve uma audiência com o Peters, teve uma audiência com vocês. Não seja leviano, pelo menos 3 audiências. Eu queria fazer um intervalo, aí a gente volta discutindo esse assunto. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre o projeto de legalização dos jogos no país. O intervalo é rápido, não saia daí. E a gente continua a conversa sobre os jogos de azar com o Magno José, do Instituto Jogo Legal, e o advogado Paulo Fernando, do movimento Brasil Sem Azar. Nós vamos ouvir agora a opinião de uma especialista sobre a relação entre o jogo e a dependência. Precisamos ainda estudar muito o comportamento da nossa população, principalmente devido aos problemas relacionados à adição, ao comportamento compulsivo de jogar. E esse, do meu ponto de vista, é o grande problema, é o ônus com relação ao que vai acontecer com a população. E é claro que o comportamento de jogar aumenta se a oportunidade de jogo está presente. Legalizar significa aumentar a oportunidade. A pessoa se vicia em jogo a partir do início
da jogatina. Ela tem que jogar primeiro para saber, segundo, se ela vai ficar viciada ou não. Se o jogo for legalizado, nós temos mais oferta e isso vai aparecer aos olhos da população e dos jovens como alguma coisa natural, aceitável, mais pessoas vão experimentar e mais pessoas vão se tornar dependentes. E nós não temos políticas públicas que atendam a esse doente, ao jogador compulsivo, e não temos na nossa cultura grupos de profissionais qualificados no nível que é exigido para uma grande demanda que provavelmente aumenta no caso da legalização. A Organização Mundial da Saúde já classificou o jogo compulsivo como doença, né? Tem um Código Internacional de Doenças, um CID, já definido, ao lado do álcool, da cocaína e de outras drogas. Segundo a OMS, 3% da população tem algum problema com o jogo, né? E 2% podem criar dependência do jogo. Aí eu digo o seguinte, essa não é uma preocupação social, Paulo, importante dessa questão da legalização dos jogos, a ludopatia, que é essa dependência por jogos? Nós temos o Sistema Único de Saúde, que todo mundo conhece, totalmente defasado, que não atende às demandas primordiais do cidadão comum. Nós não temos uma estrutura de clínicas, de psicólogos e psiquiatras para atender essas pessoas. E no final das contas, quem vai pagar tudo isso? O contribuinte que não joga. Então nós que não jogamos, vamos, por meio dos nossos impostos, subsidiar, patrocinar, pagar esse custo social que o Estado brasileiro terá por meio da legalização da jogatina. Então nós temos um grupo, que são dos ludopatas anônimos, que atuam, assim como os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, nos 12 passos, e nós verificamos ali em loco o sofrimento dessas pessoas que perdem todo o seu patrimônio, se endividam, perdem a sua família, divórcios, separações, graças a isso. Então, como a psicóloga falou, aumentando o número de oportunidades, obviamente, aumenta também a ludopatia. Mas isso não é diferente também do que acontece com o álcool, né? Sim, mas o álcool, há uma legislação, ou seja, não é permitido para menores, há toda uma regulamentação, inclusive, de propaganda na televisão, e há grupos que trabalham com isso. Mas aí não seria o caso, então, de regulamentar, como acontece com o álcool? Coibir para que as pessoas não fiquem viciadas também no álcool. E isso que o governo vem fazendo campanha do tabagismo, na época do ministro José Serra, foi feito. Mas proibir? Ao legalizar, você vai colocar de uma maneira as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, mais humildes no vício do jogo. Quer dizer, piorar a situação. Piorar a situação. Agora, o projeto do Senado ou da Câmara, esses projetos têm algo previsto a respeito do atendimento dessas pessoas, os ludopatas, os viciados em jogos? Usama, primeiro eu quero destacar a honestidade da declaração da psicóloga. Ela foi extremamente honesta na declaração dela. Realmente você tem, em todo o processo, em todos os mercados não regulados, quando você introduz a legalização e que você acaba estimulando uma demanda reprimida, você tem um crescimento da curva e essa curva se estabiliza com o tempo. Isso é realmente verdade. Segunda coisa, ela admite, e o Paulo também admite, que ele esteve visitando hoje um grupo de jogadores patológicos do problema da mazela, que é a questão da patologia. Ou seja, o jogo no Brasil não vai começar a partir da aprovação do projeto. O jogo no Brasil já existe de forma clandestina. O problema é exatamente esse, porque nós não conhecemos os nossos jogadores patológicos, nós não conhecemos essa doença a fundo e não temos políticas públicas para desenvolver, porque nós não temos o jogo legalizado. Mas com o projeto, com o projeto, isso é extremamente possível por causa de alguns mecanismos que tem no projeto. Por exemplo, o Cadastro Nacional de Patologia. Nos dois projetos exigem a identificação do apostador. A partir do momento em que você exige a identificação do apostador, você pode evitar que um jogador compulsivo entre numa casa de aposta. Nós já temos hoje em dia mecanismos e até melhores práticas sendo usadas em vários países do mundo, que é a questão do mandato de autoexclusão. Além das campanhas educativas para você evitar
que a pessoa se transforme num jogador patológico, jogo não é meio de vida, jogo é entretenimento, vá a uma casa de aposta, da mesma forma que você vá a um cinema, a um teatro, a um jantar, vale para o jogo. O mandato de autoexclusão, ele proíbe as pessoas de entrar numa casa de apostas. Em Macau existem hoje 340 auto-excluídos. Em Córdoba, na Argentina, existem 322. Em Portugal, existem 250 pessoas em mandatos de auto-excluído. Essas pessoas estão proibidas de entrar na casa de jogos. E se elas entrarem, a casa de jogos pode, inclusive, perder sua concessão. Ela é punida. E como acontece esse mandato de autoexclusão? Ou um familiar inclui essa pessoa, ou a própria pessoa se inclui nesse mandato de autoexclusão. Isso é controlado através da agência reguladora e a agência que seria criada, e a agência reguladora tem um segmento de jogo responsável. O jogo responsável é exatamente que cuida por este processo de minimizar os impactos que hoje a gente não tem. Você acha que isso funciona, essa previsão? De maneira nenhuma. É outra lenda urbana. Nós temos o Estatuto do Torcedor, que prevê punições àqueles torcedores que não observam a lei. Tivemos recentemente um líder de uma torcida de São Paulo que matou um outro rapaz da outra torcida. Ele continua sendo presidente da torcida, continua frequentando os estádios mesmo com o Estatuto do Torcedor. Nós temos o Cadastro Nacional de Adoção, a questão dos pais que querem adotar, que também não é cumprido. Então, dizer que nós vamos ter um cadastro em que nos mais de 5 mil municípios poderá ser observado, fiscalizado quem joga, me parece uma Alice no País das Maravilhas. E agora, os dois projetos prevêem isso? Prevêem isso, estão previstos lá nos projetos. Infelizmente, nós temos um comportamento também de complexo de vira-lata do nosso querido Paulo, que ele acredita que nada vai dar certo e ele prefere investir e defender o status quo atual do jogo na clandestinidade. Eu não defendo o jogo na clandestinidade. O jogo só existe em duas vias, ou ele é legal ou ele é ilegal. O não jogo não existe, somente nos países islâmicos onde as penas são muito rígidas. Paulo, existe alguma estimativa do impacto econômico da dependência de jogos no sistema público de saúde ou isso ainda não foi levantado? Aqui no Brasil não tem. O estudo do Dr. Gazel traz esses números dos Estados Unidos, né? Que a cada $1 jogado, né, o Estado americano gasta 3 do custo social. Isso foi outra lenda urbana criada por um economista chamado Greenhalgh, que é patrocinado pela Igreja Antijogo na década de 90, que ele disse exatamente isso, que o professor Gazel vive repetindo e que eu estou vendo o Paulo repetir. Agora, são dois projetos, um na Câmara que está sendo tratado como marco regulatório dos jogos, né? Sim. Outro no Senado que amanhã deve ser votado na Comissão de Desenvolvimento Nacional. Eles apresentam, assim, diferenças substanciais. Por exemplo, eu vi uma questão que me preocupou um pouco, que é a questão da anistia caso as leis sejam aprovadas. Eu não sei se está no projeto da Câmara, ou no Senado, ou nos dois. Não cheguei a verificar exatamente isso. Mas tem essa questão da anistia. Quer dizer, é regulamentado o jogo, então quem tem algum processo em relação a jogos teria esse processo extinto. Quem tem banca de bicho também não teria mais problema. Isso está correto? Sim, porque isso está previsto no artigo 2º do Código Penal, que anistia todos os crimes a partir da legalização daquela atividade que é considerada na ilegalidade até hoje. Nem precisava estar na lei. Isso está previsto hoje no nosso Código. Ou seja, é inócuo a esse artigo na lei. Sim. Nesse ponto, finalmente nós concordamos, né? Até na condição de advogado, mas na verdade o que se quer com a aprovação desse projeto nada mais é do que legitimar uma atividade que se impôs nesses anos todos pela corrupção, pela violência, pela criminalidade e ficarão nas mãos das mesmas pessoas. São os contraventores, os bicheiros, né? E esses grandes empresários internacionais
é que vão controlar o jogo no Brasil. Então vai trocar 6 por meia dúzia. Mas qual o problema nisso? Das pessoas que hoje operam o jogo, continuar operando o jogo. Eu não vejo nenhum problema em todos os mercados que não eram regulados e passaram a ser legalizados. O processo foi esse. As pessoas que operavam com a ausência da lei passaram a operar com a lei. Mas você não corre o risco de acabar legalizando também donos de estabelecimentos de jogos vinculados também a tráfico de drogas e outros crimes mesmo, não só a questão da contravenção. Não existe vinculação do jogo do bicho com o tráfico de drogas. Ponto. Não há crime no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, no jogo do bicho. Com relação à droga, esquece. Isso daí você vai ser mais uma daquela sua. Não faça isso. Não sejamos levianos. Não existe... Todo mundo sabe os crimes na Baixada Fluminense. O Carnaval do Rio o Carnaval do Brasil tem uma dívida muito grande com os bicheiros do Rio. E a gente tem que reconhecer isso. E os políticos também, porque são patrocinados. Isso é você que está dizendo. Tem deputados que são irmãos de donos de escola de samba no Rio de Janeiro, no Congresso. Quem é que não sabe? Isso é você que está dizendo. Não, eu estou dizendo é só pegar a biografia deles. Eu defendo que o jogo, principalmente o jogo do bicho, fique com os operadores atuais. Porque foi assim no mundo inteiro que as melhores práticas deram certo para reduzir o jogo clandestino. Só tem essa solução. E se não ficar, se de repente só fizer a regulamentação para algumas pessoas, para alguns estabelecimentos, e aqueles que não forem alcançados ficarem na clandestinidade, como é que isso... Você vai correr esse risco de manter um jogo no paralelo. Você vai manter o risco de manter uma parte do jogo na clandestinidade. Por isso que, como Instituto, nós defendemos a legalização da demanda. Você legaliza a demanda e controla essa demanda. É assim que acontece no mundo inteiro. Se nós não fizermos assim, nós vamos estar cometendo um erro histórico e nós vamos ter parte do jogo legalizado e parte do jogo na clandestinidade. E tem mais, o jogo clandestino vai ter mais legitimidade, principalmente legitimidade social, do que o jogo oficial. Essas máquinas de caça-níqueis que existem em bares, tal, clandestinas, né? Como é que elas funcionam? Porque, assim, tem uma preocupação que é a máquina estar sempre arrancando dinheiro de quem joga. Essas máquinas também vão acabar sendo regulamentadas caso o projeto seja aprovado? Sem dúvida, porque tem toda uma máfia, né, que traz essas máquinas, né? Muitas vezes traz apenas os equipamentos e montam aqui no Brasil, estão espalhadas na periferia, as pessoas mais humildes, mais pobres, e no final o que acontece? É sorte para alguns e azar para muitos, porque sempre quem ganha é a banca. Essas máquinas funcionam como, Mário? Bom, eu vou dar uma informação técnica, até porque eu acho que a gente tem que esclarecer. Primeiro, essas máquinas não são importadas, essas máquinas são montadas aqui. Hoje, em baixo padrão arquitetônico, baixa arquitetura. O que acontece hoje em dia é que, como não existe uma legislação e não existe controle, nós não sabemos qual é o payout, qual é a premiação que essas máquinas estão pagando. Por exemplo, uma máquina de um cassino nos Estados Unidos hoje tem uma premiação de 96%. Hoje... Isso é pré-definido? Isso é pré-definido. A lei define qual é a premiação que a máquina vai pagar. Uma entidade certificadora certifica se aquele software está devolvendo realmente o percentual definido na lei e, a partir daí, ele autoriza a máquina a ir para o cassino, a ir para a rua. Eu defendo que a máquina de rua também seja legalizada, mas online real time. Por quê? Se você coloca essa máquina online, ela vai ser certificada por uma empresa certificadora e você vai saber qual é a premiação que essa máquina está pagando. O que não pode é hoje um menino, qualquer rapaz que entende um pouco de informática, construir uma máquina dessa, colocar na rua, ela se paga em 2 semanas com uma premiação que nós desconhecemos, que o Paulo chegou a falar em 10%, que pode ser possível, e 2 semanas depois ele constrói uma outra máquina, porque aquela máquina foi apreendida pela polícia. O que me causa preocupação também é que essa atividade hoje está migrando para estruturas verdadeiramente criminosas. Então, isso me preocupa. Para milícias, tem informações de que em São Paulo essas máquinas já estão em mãos de pessoas que não deveriam estar. Ou seja, você tem hoje uma série de problemas que envolvem o jogo clandestino
e que gera exatamente essa sensação de impunidade, essa sensação de crime organizado. Eu entendo que a demanda inteira deve ser legalizada para que haja controle. Paulo, a gente está chegando no final do programa, eu queria que você fizesse suas considerações. Agradecer o convite, dizer às pessoas que estão nos assistindo, pode acessar o nosso site, brasilsemazar.com.br, para pegar maiores informações e principalmente que cobre do seu deputado, do seu senador, uma posição em relação à jogatina no Brasil. Porque isso vai trazer malefícios, consequências no seu município, no seu estado e na sua própria vida. Então o Brasil merece muito mais do que legalizar a jogatina no Brasil. Muito obrigado. Magno? Bom, eu volto a dizer uma coisa que eu disse no meio do programa. A questão do jogo, só temos duas opções. Ou ele é legal, ou ele é ilegal. O não jogo não existe. Quem é contra a legalização do jogo, indiretamente está defendendo o jogo clandestino que nós temos hoje, que arrecada 20 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida para o Estado e para a sociedade. Agradeço o convite, estarei sempre à disposição para discutir esse assunto da melhor forma possível, de forma republicana, e agradeço ao Paulo pela paciência dele. Gente, obrigado pela presença de vocês. O nosso bate-papo chegou ao fim e eu agradeço a presença do Magno José e do Paulo Fernando. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. E na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!